Nova diretoria da OAB Ceará toma posse. Marcelo Mota é o novo presidente da Ordem Cearense. Roberta Vasques é a primeira mulher na história a assumir a vice-presidência. Cristiane Leitão tomou posse como secretária-geral. O advogado Fábio Timbó é secretário-geral adjunto. A tesouraria da OAB Ceará terá à frente o advogado Gleidson Mota. Veja também a posse do Conselho Seccional da Ordem, composto por 45 conselheiros. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará está sob nova direção. A diretoria eleita em novembro de 2015 tomou posse no dia 1º de janeiro, em solenidade no Conselho Seccional. Acompanhe. A nova diretoria da OAB Ceará foi empossada em uma solenidade que reuniu advogados e advogadas no primeiro dia do ano. A seccional cearense será conduzida nos próximos 3 anos pelo advogado Marcelo Mota, eleito com mais de 5.500 votos. Antes da solenidade, o presidente falou sobre o desafio que o espera. Adquirir experiência, não só enquanto advogado, mas principalmente participando do dia a dia da ordem. Lá atrás, quando fui membro de comissão, depois conselheiro, diretor tesoureiro, na qual tive a oportunidade de conviver com uma diretoria maravilhosa, presidida pelo presidente Valdetário Andrade Monteiro, onde aprendi, onde vi o dia a dia da advocacia, aprendi aqui na OAB as demandas administrativas, o que a nossa instituição representa, porque nós temos, acima de tudo, uma missão não só de velar pelo cumprimento das leis, mas também de disseminar a cultura jurídica e, acima de tudo, de fazer com que a democracia seja estabelecida e distribuir cidadania. É uma missão muito difícil. Nós temos grandes desafios de estruturar ainda mais a nossa ordem, criando salas de apoio aonde não existam, salas de apoio que são, na verdade, uma porta de acesso ao judiciário, porque, inegavelmente, no estado do Ceará, nós temos um judiciário que não está a contento da grandeza do nosso povo. Marcelo Mota fez duras críticas ao poder judiciário, o qual considera moroso e ineficiente. Um judiciário moroso, um judiciário que é ineficiente, e nós ainda continuaremos cada vez mais um processo de diálogo, mas também de cobrança para que os novos juízes venham a assumir, porque temos um déficit de 109 cargos de magistrados no estado do Ceará. Os servidores lotados no interior do estado são praticamente todos cedidos de prefeituras e câmaras municipais, ou seja, nós não podemos mais, no ano de 2016, continuar com isso. Temos aqui uma grande oportunidade, junto com a presidência do Tribunal de Justiça, de fazermos um pacto juntos, os operadores do direito, para que possamos ter, na verdade, um judiciário melhor e mais eficaz. Marcelo Mota também falou a respeito da atuação da OAB Ceará com a Defensoria Pública. Nós temos, sim, que fazer um trabalho irmanados com a Defensoria. A Defensoria representa algo que é muito caro à cidadania, ou seja, é dar acesso à justiça a quem não tem recursos financeiros para contratar um advogado particular. Então, nós temos aqui no Ceará ainda também um déficit de defensores públicos estaduais, mas também, juntamente com os defensores e o governador Camilo Santana, nós procuraremos fortalecer essa categoria tão importante para cada cidadão do nosso estado. Para o novo presidente da OAB Ceará, terminar a construção do novo prédio é outro desafio a ser cumprido em sua gestão. Nós fizemos a construção de um prédio em um tempo recorde. Lembro que no dia 15 de janeiro de 2015, nós estávamos lançando a pedra fundamental. Entregamos para a sociedade uma praça equipada com equipamentos de ginástica, parquinhos, quadra de basquete, 100% pronta. E agora temos um desafio, nesse primeiro semestre, de finalizar as instalações da nossa futura casa. Uma futura casa que terá uma melhor estrutura para atender a advocacia, com estacionamento, auditório, uma sala condigna para o pleno. Teremos lá a oportunidade de termos salas de estudo. A nossa Escola Superior de Advocacia poderá funcionar tendo vários cursos ao mesmo tempo. E teremos para os advogados, especialmente para as advogadas, uma creche, na qual o colega pode deixar seu filho lá, ir ao Fórum Clóvis Bevilacqua, fazer uma audiência, uma diligência e voltar, que nós cuidaremos da criança. Então, temos muitos desafios a alcançar, mas tenho certeza absoluta que, com fé em Deus e com a nossa diretoria, o Conselho Seccional, nós atingiremos e cumpriremos todas as nossas promessas de campanha. Presente à solenidade, o secretário de Justiça do Ceará, Hélio Leitão,
disse que a sociedade e a advocacia têm grandes expectativas para a atuação da nova diretoria. Essa gestão se inicia tendo de responder a grandes expectativas da classe e da sociedade. Essa chapa que hoje compõe a direção e o conselho da OAB foi uma chapa eleita de forma consagradora, com uma larga margem de votos de vantagem. Isso faz com que as expectativas sejam, sim, muito elevadas. Não só da advocacia, como da própria sociedade, como já disse. A OAB é muito mais do que uma entidade de classe, mas é uma instância de defesa da sociedade civil. De modo que temos, sim, a confiança de que esse grupo, um grupo coeso, um grupo de homens e mulheres de boa vontade, de homens e mulheres de bem, terá, sim, todas as condições de fazer uma grande gestão, uma gestão à altura da dignidade da advocacia cearense. Na mesma sessão, foram empossados os conselheiros estaduais da OAB Ceará, a diretoria da Caixa de Assistência aos Advogados e a Escola Superior de Advocacia. O advogado Valdetário Andrade Monteiro transmitiu a direção da OAB Ceará para o seu sucessor, o presidente eleito Marcelo Mota. Valdetário Monteiro conduziu a tomada de compromisso do novo presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. Ao final, cumprimentou o colega que assume a Ordem Cearense pelos próximos 3 anos. Monteiro, que assumirá vaga no Conselho Federal da OAB Nacional, ressaltou ser um desafio enorme administrar a OAB Ceará, mas disse terminar o mandato com a sensação de dever cumprido. Um desafio enorme administrar a Ordem dos Advogados do Brasil, termino o mandato com o sentimento de dever cumprido e acredito que essa nova missão no Conselho Federal, confiada pelos 34 mil advogados cearenses, deverá ser feita com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito, com humildade, é o que pretendo fazer, em dando certo a aprovação do meu nome para o CNJ, também farei com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado, a mesma dedicação com que dirigi os trabalhos da Ordem pelos 6 anos. O conselheiro federal eleito também destacou o momento crítico vivido pela Justiça cearense. O principal problema da advocacia cearense é, sem sombra de dúvidas, o Poder Judiciário Estadual. A Justiça Federal funciona bem, a Justiça do Trabalho funciona em todo o Estado com melhor celeridade e qualidade, mas infelizmente a Justiça Comum ela passa por dias de crise e que não são recentes. O presidente Marcelo Mota terá esse desafio de lutar por um judiciário efetivo. Tem experiência, conhece a casa como diretor tesoureiro, como conselheiro da Ordem, e eu acredito nele uma vontade muito grande de colaborar, de intuir pela melhoria desse Poder Judiciário. Valdetário Andrade Monteiro esteve à frente da OAB Ceará nos últimos 6 anos. Entre as principais conquistas estão a construção da nova sede na Avenida Washington Soares, a construção de 165 salas de apoio para o advogado do interior, 2 estacionamentos gratuitos para advogados da capital e o aumento de 8 para 15 subseccionais no interior. Pela primeira vez na história, uma mulher assume a vice-presidência da OAB Ceará, a advogada Roberta Vasques. A advogada Roberta Vasques tomou posse no cargo em solenidade realizada no dia 1º, no auditório do Conselho Seccional. A gestão está bastante animada, nós que fizemos parte, no caso, eu fiz parte da gestão passada, nós avançamos muito, mas há muito o que fazer. Nós vivenciamos um Poder Judiciário moroso e é papel fundamental da OAB lutar contra a morosidade do Poder Judiciário. E eu, como vice-presidente da OAB Ceará, coordeno as comissões temáticas, são 61 comissões, então nós temos um papel imprescindível, né, de ser o braço da diretoria, do Conselho Seccional, e essas comissões terão um papel fundamental na luta contra esse Poder Judiciário moroso e, dentre outras funções, nós também iremos fortalecer cada vez mais as prerrogativas dos advogados e advogadas do Estado do Ceará. A advogada ressaltou ser uma honra assumir o cargo e disse estar consciente das responsabilidades que terá, mas orgulhosa e confiante de que os desafios serão vencidos. Roberta Vasques foi secretária-geral adjunta na gestão de Valdetário Andrade Monteiro. À frente do órgão, deu impulso ao movimento Mais Mulheres na OAB e organizou a primeira Conferência Estadual da Mulher Advogada.
A OAB Ceará está apoiando a realização da 15ª Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Para falar um pouco sobre esta iniciativa, nós conversamos agora com o conselheiro estadual e presidente da Comissão de Controle Social e Gastos Públicos da OAB Ceará, Dr. Reginaldo Vilar. Reginaldo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer novamente, Ravel, de participar aqui do Mundo Jurídico, programa da OAB, esse programa de grande repercussão positiva que temos. E mais uma vez estamos aqui para falar da Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Então, Reginaldo, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que significa a Marcha contra a Corrupção e pela Vida. Esclarecendo que já é o segundo ano em que a OAB participa apoiando associações que vêm do interior participar, trazer as instituições e a sociedade civil com movimentos contra a corrupção e a favor da vida. Então, a OAB não poderia ficar de fora nesse momento histórico em que há lutas contra a corrupção, e essa marcha ela vai percorrer toda a região do Cariri. São 10 municípios a serem visitados e a serem vistoriados, inspecionados pelas associações e todas as instituições públicas que serão discutidas e serão averiguadas. A marcha, então, será iniciada no próximo dia 10. No próximo dia 10. Engano, até o dia 25? Até o dia 23. 23. Até o dia 23. Ela será encerrada em qual município? Em Juazeiro do Norte. A marcha começará em Assaré, Antonina do Norte, e terminará em Juazeiro do Norte. É uma caminhada a pé, bem que se diga, e fará parte disso as câmaras municipais, as sociedades civis e todas as entidades de classe. São movimentos em que a participação popular também é necessária, são movimentos que partem do princípio em que deve ser preservada a vida e também ao combate à corrupção, que tanto está sendo discutido hoje em todo o Brasil. Doutor Reginaldo, durante estas visitas aos municípios, são realizadas também auditorias em loco, não é verdade? É verdade. Nós sabemos que todos os municípios, os estados, eles recebem verbas federais, verbas estaduais e também verbas municipais. Então, todo esse movimento, as pessoas que fazem parte desse movimento, eles vão vistoriar e inspecionar as obras e os determinados recursos que foram destinados a essas obras. Foram feitas determinadas praças, foram gastos em hospitais, foram gastos em órgãos públicos, com que e como, a destinação orçamentária foi devida. Tudo isso será visto e será auditado com a participação futura da controladorias e dos órgãos fiscalizadores, como são os tribunais de contas. É feita, então, uma análise da correta aplicação do dinheiro público. É feita uma análise da correta aplicação, sabendo que aquele que não aplica o dinheiro público de forma correta está infringindo uma lei, e tudo isso será apurado pelos órgãos fiscalizadores, inicialmente pelos tribunais de contas e depois apurado se há crime ou não. Quais são os órgãos que participam, que apoiam este movimento? Hoje nós estamos vendo um movimento grande do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, dos órgãos, dos tribunais de contas. Então, todos esses órgãos, Controladoria Geral da União, Controladoria do Estado, tribunais de contas do Estado, tribunais de contas do município, tribunais de contas, todos os órgãos fiscalizadores, principalmente o Ministério Público e também a sociedade civil. O maior fiscalizador das obras públicas é o povo, é a sociedade civil. Então, com a participação do povo, que é quem está nesse movimento a favor da vida e contra a corrupção, é o povo. O povo hoje é o maior fiscalizador da corrupção. Então, onde há corrupção, com certeza há fiscalização do povo. Então, durante a marcha, durante a caminhada, o povo também acompanha, participa? O povo também acompanha. Como eu disse para você, é uma caminhada, abre aspas, a pé, em que esses 7 ou 8 municípios são percorridos, as obras fiscalizadas e também averiguadas a aplicação correta dos seus recursos que foram destinados. Paralelo a este evento, a OAB realiza também a 2ª Marcha pela Cidadania. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este evento, mas logo após um breve intervalo.
Voltamos a entrevistar o advogado Reginaldo Vilar, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Controle Social e Gastos Públicos da OAB Ceará. Então, Reginaldo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a segunda marcha da cidadania do Ceará. A OAB já está se preparando também para realizá-la? Desde o ano passado, Evelt, a OAB participa com audiências públicas no início e no final para a gente ver o resultado. Inicialmente, na próxima quinta-feira, nós teremos uma audiência pública em que haverá participação de todos os órgãos fiscalizadores, dos tribunais de contas, do Ministério Público, da sociedade civil, das entidades de classe, dos sindicatos e desse movimento aqui contra a corrupção e a favor da vida. Então, nós faremos essa primeira audiência, apresentando à imprensa e apresentando também aos órgãos interessados como acontece essa marcha, justamente com a participação da OAB, e no mês de fevereiro a gente aponta o resultado dessa marcha e encaminha aos órgãos fiscalizadores. Então, Reginaldo, você poderia elencar aqui, de forma resumida, as principais atividades desenvolvidas pela marcha? Bom, as principais atividades é a vistoria e a auditoria correta, né, a aplicação correta do dinheiro público. Nós sabemos que hoje é difícil a população, a sociedade e o povo ter noção de quanto é destinado, de como foi aplicado o dinheiro público. Se você não enxergar, se você não for in loco, você não sabe como é que está sendo feito. Então, você tem que saber que um hospital está sendo feito, você tem que saber que uma escola está sendo feita, quanto é que foi destinado àquela escola, quanto é que foi destinado àquela praça. Então, essa é a razão pela existência da marcha da corrupção. Foi destinado reais para esse município, ele aplicou bem, aplicou como esse recurso? Então, a marcha, ela vai dizer e vai apontar os erros e apontar os municípios que aplicaram direito, de forma correta, os recursos destinados à população. Como é que o senhor avalia a lei de acesso à informação e a criação do portal da transparência? Alguns gestores públicos, alguns municípios já criaram seus portais. Hoje, o portal da transparência, ele é obrigatório. Né? E alguns municípios ainda não têm feito, mas é o acesso à informação, é o acesso à população. A população que deve saber como é que o prefeito está gastando aquele recurso, como aquele órgão está gastando aquele recurso que é seu, que é público. Então, ele não precisa pedir, ele vai lá no site, vai lá no portal da transparência e sabe. Hoje, né, os municípios, os estados e também a União tem a obrigação de mostrar, de dar resposta àquilo que é feito. Nós assistimos hoje no Brasil um combate excessivo à corrupção. Então, o Portal da Transparência, ele ajuda e dá credibilidade à população e à sociedade a averiguar se o seu recurso, se os seus impostos estão sendo aplicados de forma devida. E qual o papel, a importância do Legislativo no combate à corrupção? Tendo em vista que, além de fazer leis, ele tem também a atribuição de fiscalizar o Executivo, não é verdade? Hoje, além de legislar, né, as assembleias, né, o Legislativo, ele tem um papel, o condão de fiscalizar. E eu acredito que o primeiro passo a ser dado nós termos um Legislativo combatente, né? Combatente, digno, ético, né? E que possa dar segurança à população, que possa dar segurança ao mundo jurídico e segurança a todos os assistidos, né? Os deputados, os vereadores, eles são eleitos com a garantia do voto. Então, se a população não tem essa resposta, essa credibilidade para com seus vereadores, para com seus deputados federais, estaduais, senadores, enfim, do Poder Legislativo, vai ficar descrente. Então, nós temos que ter um Poder Legislativo combatente, né, com austeridade e também com transparência e ética. Diga-se de passagem, inclusive, que este papel de fiscalizar o Executivo é desempenhado com o apoio dos tribunais de contas. Isso. Além do Poder Legislativo de fiscalizar o Poder Executivo, nós temos todos os tribunais de contas, né? Nós temos o Tribunal de Contas do Estado, nós temos o Tribunal de Contas do Município, nós temos o Tribunal de Contas da União, nós temos as controladorias da União, do Estado,
que são órgãos independentes, fiscalizadores da aplicação do recurso público. Nós que fazemos a Comissão de Controle Social e Gasto Público, nós temos esse papel de levar à sociedade, de levar à população, que a OAB também tem a sua participação em fiscalizar e ver como é que está a aplicação dos recursos públicos, porque isso vai diretamente ao povo, vai diretamente à sociedade, vai diretamente ao indivíduo e ao cidadão. Então, Reginaldo, qual a sua percepção sobre o engajamento, a participação do povo? Você acredita que o povo está mais consciente e desempenhando esse papel também de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos? Eu acredito que sim. Se engana quem pensa que a população não está atenta. A população está atenta a todos os movimentos, a população está atenta a todos os desmandos, né? E a população está atenta ao resultado, seja ele negativo ou positivo, dos nossos governantes, né? Então, quando há uma má aplicação de recursos públicos, quando há uma má gerência, quando há uma má gestão, a população sente o resultado. Então, ela cobra do seu gestor, ela cobra do seu dirigente, ela cobra do presidente, ela cobra do presidente da República, ela cobra do governador, cobra do prefeito, e ela precisa de resultado. A população o povo está cansado de tanta corrupção, O povo está cansado de tanta corrupção, o povo está cansado de não ter um resultado imediato e satisfatório. Então, Reginaldo, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e faz votos de que a marcha contra a corrupção e pela vida alcance todos os seus objetivos e abre agora espaço para as suas considerações finais. Mais uma vez eu queria agradecer a você, Evelte, ao programa e agradecer ao OAB e convidar todas as entidades, né, todos os órgãos fiscalizadores a acompanharem a marcha contra a corrupção e pela vida e também a participar da próxima audiência que acontecerá na próxima quinta-feira na OAB e que nós iremos iniciar o debate contra a corrupção e a favor da vida. Será 9 horas da manhã no auditório do Pleno da OAB, né? E acredito que a participação daquele interessado em saber como é que estão os movimentos contra a corrupção e a favor da vida, porque nós podemos cobrar, mas nós temos também que participar, né, e ser contra a corrupção. Basta de corrupção e somos a favor da vida. Ivelise Maia. A advogada Cristiane Leitão tomou posse como secretária-geral da OAB Ceará. Cristiane Leitão ficará à frente do setor pelos próximos 3 anos. Após a solenidade e tomada de compromisso, ela falou a respeito das expectativas para o trabalho. Nossas expectativas são as melhores possíveis, né? Desde os primeiros momentos da campanha, a gente buscou formar um grupo bem eclético, com colegas das mais diversas áreas da advocacia, exatamente para fazer e buscar atender, né? Porque hoje a gente sabe que a gente vive em uma sociedade plural e a advocacia reflete sim essa diversidade de áreas, diversidade de necessidades, e a advocacia hoje precisa sim ter esse olhar diferenciado. E a ordem, ela é um guardião da sociedade. E a nossa postura é uma postura de altivez, uma postura de proteger, de buscar ser um referencial da dignidade, dos valores constitucionais, valores da dignidade. E a gente precisa hoje buscar as prerrogativas dos nossos colegas, né? Então essa gestão, ela está sim alinhada com a proteção dos colegas, porque isso é a nossa maior preocupação. A advogada disse ainda que a postura da nova diretoria é de altivez, de proteger e buscar ser um referencial da dignidade e dos valores constitucionais. Cristiane Leitão é formada em Direito pela Universidade de Fortaleza, especialista em Direito Público e Privado e pós-graduada em Direito Processual Civil. O advogado Fábio Timbó é o secretário-geral adjunto da OAB Ceará. Ele tomou posse ao lado da nova diretoria da seccional cearense. Após a solenidade, o recém-empossado falou a respeito da expectativa para o trabalho da gestão nos próximos anos. A expectativa é a melhor possível. Esse momento é um momento, a questão de ordem é de agradecimento. Agradecer à advocacia que nos confiou o voto
e assumir um compromisso, reiterando os compromissos que foram feitos, onde o nosso objetivo é dar continuidade àquilo que vinha sendo feito pela gestão do grande presidente Valdetário Monteiro. Ainda segundo Fábio Timbó, é preciso que a OAB Ceará mantenha diálogo com o Poder Judiciário, em busca de melhorias para a classe e celeridade do sistema de justiça. Uma nova pauta de discussão com o Judiciário, uma vez que a advocacia vem enfrentando diuturnamente uma série de problemas que vem deixando os advogados e as advogadas assim, numa situação muito delicada. Portanto, entendo que é um momento de diálogo, em fazendo uma nova pauta para discutir, encontrar soluções rápidas e efetivas para cada dia que a advocacia possa ter os seus anseios alcançados. Esse é o nosso objetivo. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAASE, possuem um convênio firmado com o PROMAD para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita por no mínimo 6 meses. Caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Participe cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. O novo Código de Processo Civil entrará em vigor a partir de março de 2016. E para conhecer as principais alterações trazidas pelo novel Código, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Dr. Gustavo Menezes. Dr. Gustavo, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Um forte abraço em todos os telespectadores do programa OAB na TV Mundo Jurídico. É com grande satisfação estar aqui novamente. Dr. Gustavo, inicialmente eu gostaria que o senhor destacasse aqui para os nossos telespectadores quais são as principais diretrizes do novo Código de Processo Civil que entrará em vigor a partir do próximo ano. Ele valoriza bastante o Instituto da Autocomposição, não é verdade? Sem dúvida, doutor Evelde. O nosso novo Código de Processo Civil, ele vem pela Lei 13.105/2005 e entrará em vigor em março de 2016. Muito embora já existam alguns projetos tentando aumentar a sua vacatio legis, para que a comunidade jurídica possa conhecer melhor desta lei e para que alguns pontos polêmicos possam também ser melhor esclarecidos. Com relação às diretrizes essenciais, nós temos várias. Nós temos a efetividade, nós temos a isonomia, a celeridade. Nós temos a celeridade, sem sombra de dúvida, a uniformidade de jurisprudência e, sobretudo, a autocomposição, que é um nome novo que se dá ao acordo. Nada mais é do que o acordo. Há vários pontos do nosso código, há vários artigos que falam sobre a autocomposição. Esse seria o caminho mais viável para desafogar o Poder Judiciário? A autocomposição tem que realmente ser estimulada? Sem sombra de dúvidas, doutor Evelde. O nosso setor público, a nossa política brasileira como um todo já demonstrou, todos já demonstraram que é muito difícil resolver tais problemas fazendo o que se faz hoje. Nós precisamos incentivar e fomentar, sem sombra de dúvidas, a mediação, a conciliação, que nada mais são do que circunstâncias rápidas e efetivas de resolução de conflitos. Doutor Gustavo, vamos falar agora sobre o agravo de instrumento. Quais são os novos aspectos relacionados ao AI? O agravo de instrumento, o AI, ele vem esculpido em seu artigo 1015 e seguintes do novo Código de Processo Civil. É um recurso mais do que básico, é usado por demais, porque visa mudar decisões interlocutórias que possam comprometer o direito e que talvez tenham dificuldade de uma reformulação, grave ameaça ao direito. Então, é um recurso que ele teve diversas modificações. Nós precisamos saber quais são as decisões interlocutórias que estão passíveis de AI, que são várias. Dentre elas, aquelas decisões que falem sobre as tutelas provisórias, sobre a intervenção de terceiros, decisão de justiça gratuita e demais exemplos ditos em leis várias. Então, nós temos esse recurso que mudou também com relação à sua interposição. Nós temos
15 dias agora, diferente de 10, que era antigamente, 15 dias para interpor e 15 dias para recorrer. Nós também podemos agravar tanto do tribunal como na comarca de origem, que seria também uma outra diferença muito considerável com relação ao CPC de 1973. Nós também tivemos novas peças obrigatórias que devem ser instruídas no agravo de instrumento, mas também nós temos uma nova possibilidade do próprio relator, dentro de 5 dias, permitir que a parte agravante saneie o vício que porventura exista no instrumento. Então são decisões, são mudanças bem significativas com relação ao agravo de instrumento, que tem no seu artigo 1015 as suas possibilidades de maneira taxativa, mas existem outras leis que permitem o uso dele. Doutor Gustavo, uma outra grande novidade trazida pelo novo Código de Processo Civil diz respeito aos honorários advocatícios nos recursos. Existe a possibilidade desses honorários serem majorados nos recursos? Sem sombra de dúvida, doutor Evelt. Foi uma inovação bastante comemorada pelo meio jurídico, principalmente advocatício. Nós temos, por exemplo, uma decisão de primeiro grau que nos dê uns honorários de 10%. Dependendo da atividade, do labor recursal, o relator, a turma, eles poderão majorar esses nossos honorários, sempre até o limite máximo permitido, que é de 20%. Doutor Gustavo, o novo Código de Processo Civil traz também uma novidade relacionada à distribuição no ônus da prova. Existe uma nova dinâmica no que diz respeito à distribuição do ônus da prova. Gostaria que o senhor falasse sobre esta dinâmica logo após um breve intervalo. Voltamos a entrevistar o advogado, especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, Dr. Gustavo Menezes. Dr. Gustavo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre a nova dinâmica no que diz respeito à distribuição do ônus da prova. Sim, doutor Evelt. A dinâmica desta distribuição do ônus da prova, ela ficou total. Durante a fase de conhecimento, o juiz, quando estiver saneando o processo, ou seja, quando estiver organizando as provas, estabelecendo o que deve ser provado ou não, os fatos que devem ser melhor estabelecidos, ele vai estabelecer, ele vai escolher quem deve provar o quê. Antigamente não. Antigamente, no CPC de 73, quem alegava tinha que provar o alegado. E quem queria modificar isso tinha que fazer prova contrária. Agora não. A dinâmica vai ser totalmente escolhida pelo juiz e eventualmente até pelas próprias partes, que seria o negócio jurídico, uma nova também, uma forma inovadora de se fazer a instrução processual. Então, a dinâmica da prova foi total. Há também uma ordem cronológica de julgamentos a ser seguida, determinado pelo novo CPC? Sem dúvida. Essa foi a inovação que determina que haja uma lista pré-feita, inclusive publicada na internet, na rede mundial de computadores, que vai estabelecer o quê? Os processos com conclusão para sentença mais antigos, eles devem ter a prioridade de julgamento, sob pena de uma sindicância, de uma correição, etc. É claro que há as exceções. Há as prioridades legais, há os processos de urgência, há outras situações que vão permitir que o processo fique numa lista de maior preferência. E no que diz respeito à defesa, haverá uma maior concentração da defesa? Sim. Antigamente, nas nossas respostas, a parte ré, nós advogados também podíamos fazer contestações, fazer exceções e fazer impugnações. Agora, a partir de março de 2016, nós vamos poder concentrar essa defesa numa contestação. Em preliminar, nós, por exemplo, poderemos fazer a incompetência relativa, questionar a questão da gratuidade da justiça e demais circunstâncias. Doutor Gustavo, de que forma o novo CPC passa a tratar a tutela provisória e cria também um novo instituto, denominado tutela de evidência, não é verdade? Sem sombra de dúvidas, doutor Evelt. O que aconteceu?
No antigo CPC de 1973, havia várias medidas cautelares e várias antecipações de tutelas com ritos peculiares. No novo CPC, haverá o quê? Haverá a tutela provisória, que poderá ser a tutela de urgência ou a tutela de evidência, que é uma novíssima situação. Tutela de evidência, por seu turno, ela não precisa ter o perigo mora, que é aquele perigo da demora, da irreversibilidade do direito, etc. Precisa apenas do fumo boni iuris, que é a probabilidade, a fumaça do bom direito, mas também desde que haja um abuso do direito de defesa, uma manifesta protelação das partes, como, por exemplo, também a prova forte da parte autora, quando há uma prova robusta da parte autora também, e há, por exemplo, uma questão de direito já simulada, ou seja, a tutela de evidência pode e deverá ser aplicada nessas situações. Há também a previsão de nova admissibilidade recursal, não é verdade? Sim. No tocante a essa nova admissibilidade recursal, a saber, apelação, recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário, nós estamos enfrentando uma verdadeira polêmica no Congresso. Por incrível que pareça, já existem projetos de lei tentando modificar o novo CPC que sequer entrou em vigor. Ainda está em seu período de vacância tramitando. Então, existem projetos de lei justamente para mudar essa admissibilidade, como o CPC novo está a determinar. Doutor Gustavo Menezes, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre espaço para as suas considerações finais. Aproveitando o ensejo e fazendo um arremate do que estava a falar antes, o juízo de admissibilidade desses recursos, ele vai passar para ser para os tribunais superiores. Vocês imaginam a enxurrada de recursos que, a partir de março, vão passar para essa admissibilidade nos tribunais superiores? Será humanamente impossível, por exemplo, o STJ, receber e apreciar essas admissibilidades de milhares de processos pelo Brasil afora. É uma polêmica muito séria, muito grave e que ainda está sendo analisada. Muito obrigado, OAB na TV, Mundo Jurídico, por mais essa oportunidade de aqui estar presente. Agradeço a convocação e estarei sempre que possível de volta. Obrigado. Ivelise Maia. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará entregou essa semana mais de 300 equipamentos de segurança para as unidades prisionais do interior. Os artigos são resultado de uma parceria com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e de repasse do próprio governo do Estado, que enviou à Sejus parte do material utilizado na Copa do Mundo. Com isso, todas as 130 cadeias do Estado serão beneficiadas. A tesouraria da OAB Ceará tem à frente nos próximos 3 anos o advogado Gleidson Mota. Confira. Foi empossado ao lado da nova diretoria da Ordem Cearense. Ele elogiou a gestão do advogado Valdetário Andrade Monteiro e disse que um dos desafios é manter as ações desenvolvidas. Primeiramente, agradecer à advocacia cearense que nos proporcionou essa oportunidade de poder trabalhar para a advocacia frente à tesouraria da OAB. Em termos de expectativas, a gente tem no nosso retrovisor um grande trabalho realizado pelo Valdetário. Então, o primeiro momento é manter esse trabalho já realizado, né? E o segundo momento é de também avançar nessas conquistas, nas conquistas da advocacia, como também levar o papel, ratificar o papel institucional da OAB junto à sociedade. Eu acho que a OAB tem um trabalho muito importante a realizar junto à sociedade, então tem que ratificar, tem que aumentar esse trabalho junto à sociedade, como também voltar-se, o Valdetário fez um grande trabalho em termos de infraestrutura, e eu acho que é importante agora realçar o trabalho, o papel da OAB junto ao advogado mesmo, né? Então, resgatar uma série de trabalhos que podem ser realizados junto à própria advocacia. Eu acho que esses são os 2 pontos importantes dessa nova gestão. O advogado ressaltou também ser preciso encontrar meios para imprimir celeridade à atuação do Poder Judiciário. Disse que a expectativa é trabalhar em conjunto com a advocacia. Os atuais dirigentes do Poder Judiciário Estadual
Justiça do Trabalho e Justiça Federal, para que cada um, dentro de suas competências, encontrem soluções para avançar e minimizar os problemas existentes. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança, é um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. Na mesma sessão de posse da nova diretoria da OAB Ceará, foi empossado também o Conselho Seccional da Ordem Cearense. Composto por 45 conselheiros, o ato de posse foi conduzido pelo presidente Marcelo Mota. Os conselheiros foram chamados um a um pelo presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota. O ato de posse foi assinado na frente de dezenas de advogados presentes à sessão. Na ocasião, também foram empossados os diretores da Escola Superior de Advocacia. À frente da instituição estará o diretor executivo Marcel Feitosa, a diretora executiva adjunta Ana Carine Moreira, o diretor tesoureiro Edson Pereira Portela Neto, diretor executivo do Interior, Luiz Guilherme Eliano Pinto, e o diretor acadêmico Nestor Eduardo Araruna Santiago. Também foram empossados os diretores da Caixa de Assistência aos Advogados. As expectativas são proporcionais ao desejo de bem fazer em prol da advocacia, em prol da Caixa de Assistência dos Advogados, e essa energia pulsante que nós temos, nós vamos convertê-la em trabalho para contemplar a nossa classe de advogados. Estamos diante de uma necessidade de reestruturação da Caixa de Assistência, de ampliação dos seus serviços e de penetração cada vez maior no interior do Estado. As nossas subseccionais se ressentem de um trabalho mais efetivo e nós vamos fazê-lo com a graça de Deus e com a ajuda de todos vocês. Saibam que as portas da Caixa de Assistência estarão abertas à advocacia e precisamos desse auxílio, desse apoio, dessas críticas para melhor fazer tudo em nome do aprimoramento da essência que é o serviço assistencial da CAAS. Vê que é vantagem ser advogado, como também nós vamos ampliar o serviço de saúde, tudo isso fácil de controlar através de um aplicativo de celular. Nosso objetivo também é simplificar o pagamento da anuidade da CAAS, acabar com essa anuidade alta de R$ 160, com um valor mensal que ele pode pagar no cartão de crédito de forma barata, que ele possa atender também aos familiares, aos colegas do escritório, enfim, fazer que a Caixa de Assistência esteja muito mais presente na vida das advogadas e advogados do Estado do Ceará. E vamos agora à palavra do presidente da OAB Ceará com o advogado Marcelo Mota. Olá, colegas advogados e advogadas do Estado do Ceará. Primeiramente, quero desejar-lhes um feliz ano novo, que seja um ano novo muito venturoso, repleto de paz, saúde e harmonia. E dizer que, a partir de 1º de janeiro, tomamos posse na presidência da OAB do Estado do Ceará, juntamente com nossa diretoria, o Conselho Seccional, a Caixa de Assistência dos Advogados e a Escola Superior de Advocacia, assim como os 15 presidentes de subseccionais. Estamos aqui à disposição de vocês, de portas abertas, porque temos um triênio de muito trabalho a realizar. E podem contar conosco, porque estamos aqui firmes e fortes para fazermos uma advocacia cada vez mais valorizada e atuante no nosso Estado. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas. E ainda na TV União, canal 17, às quartas-feiras, às 19h15. Você pode conferir o horário das reprises do programa em todas as emissoras através do site da OAB Ceará e também os programas anteriores no site www.oab.org.br. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.